Welbert, estou aqui com a juíza eleitoral da comarca de Iturama. Vai falar um pouquinho aqui sobre as eleições de 2020. Agora, domingo, dia 15, será as votações. Doutora Maísa Silveira Ozedo, muito bom dia. Fala um pouquinho, então, quais as orientações para os eleitores no dia da votação em razão à pandemia da Covid-19. Cumprimento a todos. Em razão da pandemia da Covid-19, o início da votação foi antecipado em 1 hora. Então, a votação se iniciará às 7 horas da manhã, das 7 às 17. No horário das 7 horas às 10 horas, terá preferência para votar os eleitores maiores de 60 anos. Então, eu peço aos eleitores idosos que compareçam para votar no horário das 7 às 10. Isso para facilitar tanto para todos os eleitores, quanto para facilitar o trabalho das sessões dos servidores. Os eleitores, ao entrarem nas sessões eleitorais, eles deverão higienizar as mãos antes e depois de votar. Então, ter muita atenção com isso. O eleitor deverá levar um documento de identidade com foto no dia da votação e, como acontecia nas outras eleições, ele não vai entregar aquele documento para o mesário. Ele vai mostrar o documento. O mesário vai conferir a identidade do eleitor, sempre mantendo a distância de 1 metro. E como que será esse fluxo de votação? Então, você aguardou na fila, se houver fila no momento que você foi votar, respeitada na fila essa distância de 1 metro entre um eleitor e outro, e chegou sua vez de votar. Você vai entrar na sessão, mostra seu documento de identidade para o mesário. Se o mesário tiver dúvidas sobre a sua identificação, ele vai te pedir para abaixar a máscara. Você vai abaixar brevemente a máscara, mostrar o rosto para o mesário para ele identificar. Depois você guarda o seu documento de identidade, passa o álcool em gel nas mãos, assina o caderno de votação e vai para a cabine de votação. Efetuou a votação, sai da cabine e novamente passa o álcool em gel nas mãos. Terminada a votação, é obrigatório sair do local de votação. Não pode permanecer, seja por qualquer motivo que seja, a fim de evitar aglomeração e tumulto. É obrigatório o uso da máscara no local de votação, do início ao fim. E o eleitor que comparecer sem máscara, ele deve retornar para sua residência e buscar sua máscara. Se não fizer, ele vai ser impedido de votar. E esse impedimento de votar, no caso de não estar com a máscara, isso é legítimo. Existe uma resolução, uma disposição do TSE nesse sentido, autorizando a se proceder dessa forma. Se o eleitor insistir em votar sem máscara e causar tumulto, promover desordem ou embaraçar a votação, ele vai ser conduzido perante o delegado de polícia e poderá responder por crime eleitoral. Um pedido que eu faço aos eleitores é que, se possível, levem a própria caneta para a assinatura do caderno de votação, para evitar de ficar tendo contato com a caneta a ser disponibilizada pelos mesários. Essa caneta, ela vai ser, se não levar a caneta de votação, a caneta dos mesários ela vai ser higienizada com álcool. Mas se cada um levar a sua caneta, isso vai facilitar no controle sanitário. Os eleitores devem manter o distanciamento de no mínimo 1 metro nas filas, isso deve ser respeitado. E eu oriento também aos eleitores que apresentarem febre ou tiverem sido diagnosticados com a Covid-19 nos 14 dias anteriores ao domingo da eleição a não comparecerem à votação. É permitido depois que o eleitor que estiver nessa situação justifique e apresente a justificativa da ausência de voto. E para aquele eleitor que precisa apresentar a justificativa no dia das eleições, existe uma opção nessas eleições de 2020, que é uma opção que deve ser usada de forma preferencial, que é fazer a justificativa por meio do aplicativo e-Título. Esse aplicativo ele pode ser baixado no smartphone, qualquer smartphone, na funcionalidade justificativa eleitoral. Então, o eleitor que estiver fora do seu domicílio no dia da eleição deverá justificar sua ausência preferencialmente por esse aplicativo, evitando de comparecer ao local de votação. Se o eleitor não tiver celular, não tiver acesso à internet, aí sim ele poderá justificar de forma presencial. Nos locais de votação não é permitido se alimentar, beber, fazer qualquer outra atividade que exija a retirada da máscara. A máscara é obrigatória do início ao fim, desde o momento que você entra na sessão, no local de votação, até o momento que você dela se retira. Doutora Maísa, é permitida a propaganda eleitoral no dia das eleições? No dia das eleições é vedado, é proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral. E além da proibição das aglomerações em razão da pandemia,
É proibido também qualquer tipo de buzinaço, baderna, tumulto no dia das eleições, principalmente próximo aos locais de votação e ao cartório eleitoral. Inclusive, se houver aglomeração de eleitores com a intenção de atrapalhar o voto, pode configurar o crime do artigo 302 do Código Eleitoral. É proibida a distribuição de material impresso, não pode distribuir santinho de candidato no dia da eleição, inclusive caracteriza crime de boca de urna. Então, qualquer tipo de propaganda é proibido, inclusive a propaganda pela internet também. Quais os atos que caracterizam o crime no dia das eleições? O derrame de santinho nos locais de votação, que geralmente acontece às vésperas da eleição, caracteriza crime e a pena é de detenção de até 1 ano. A Polícia Militar já foi orientada e está atenta e fará a condução das pessoas que forem flagradas praticando o derrame de santinho. É proibido também fornecer gratuitamente transporte ou refeição e alimentação aos eleitores no dia das eleições. Isso pode, inclusive, caracterizar o crime do artigo 302 do Código Eleitoral. E esse crime é um crime grave, tem uma pena alta, de reclusão de 4 anos a 6 anos, além da multa. No dia das eleições ainda caracteriza crime usar alto-falantes e amplificadores de som, ou promover comícios e carreatas, fazer propaganda de boca de urna também, convocando, pedindo ao eleitor que vote em determinado candidato. E um outro crime muito importante, que eu peço a todos que fiquem atentos, é que é proibido que seja divulgado qualquer conteúdo de propaganda eleitoral na internet no dia das eleições. Então, não pode publicar novos conteúdos de propaganda eleitoral nas redes sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram e outras, e nem mesmo impulsionar esses conteúdos, ou seja, compartilhar essa propaganda no dia das eleições. Isso caracteriza crime, que é punido com detenção e também com multa. E é proibido também aglomeração de eleitores com camisetas do candidato, com roupas padronizadas, com a cor que representa aquele candidato, pois isso caracteriza a manifestação coletiva, isso é proibido no dia das eleições. Doutora, e sobre o celular, o eleitor pode usar no momento da votação? Bom, a legislação proíbe que o eleitor use o celular na cabine de votação. Mas por que existe essa proibição? Isso é para preservar o sigilo do voto. Então é proibido fazer aquela famosa selfie no momento que estiver votando. A orientação é que o eleitor guarde o celular no bolso ou na bolsa, mantendo o celular junto ao seu corpo, sem retirá-lo, sem utilizá-lo no momento que estiver votando. Doutora Maísa, e para aqueles eleitores que residem na zona rural, haverá transporte? Sim, uma questão importante que eu quero frisar aqui, como eu disse antes, é que é crime fornecer transporte particular no dia das eleições. Aquele eleitor que mora na zona rural, um local mais distante da sessão eleitoral, vai ser fornecido para ele transporte credenciado pela Justiça Eleitoral. E outra questão importante de se dizer é que no momento que o eleitor ele vai usar desse transporte coletivo, vai entrar no ônibus, ele deve usar a máscara durante todo o tempo. É obrigatório o uso dessa máscara, não só lá no local da votação, mas também durante esse transporte. Doutora Maísa, como as pessoas poderão acompanhar a divulgação do resultado das eleições no momento da apuração? Qualquer pessoa interessada em acompanhar esse resultado poderá fazê-lo pelo aplicativo Resultados ou também no sistema Divulga Web, que será disponibilizado no site do TSE. Também a imprensa local estará fazendo a divulgação dessa apuração. Outra questão muito importante no dia das eleições diz respeito à lei seca. Então, a todos os comerciantes dos municípios, a todos os eleitores, alerto que foi publicada a resolução do Tribunal Superior Eleitoral de número 1159 de 2020, que dispõe que fica proibido no horário das 6 horas da manhã às 18 horas do dia 15 de novembro de 2020, a venda, distribuição, fornecimento de bebida alcoólica em bares, boates, hotéis, restaurantes, lanchonetes,
clubes recreativos, salões de festa, quiosque e demais estabelecimentos comerciais ou similares em todo o estado de Minas Gerais. A Polícia Militar fará a fiscalização e aquele que descumprir essa determinação está sujeito a sanções civis, administrativas e penais. Doutora Maísa, muito obrigado pelas informações e algo mais que a senhora queira esclarecer ainda para toda a população? Bom, nós estamos num momento de pandemia. Isso não deve ser esquecido no domingo próximo, que é o dia do pleito, o dia da votação. Então, peço a todos que atentem-se e respeitem as normas sanitárias para que a eleição ela não se torne uma forma de propagar ainda mais esse vírus. E peço a todos que votem com responsabilidade, votem com consciência. E desejo a todos uma boa eleição.